ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. A Rede TV Espírito Santo leva até você a retrospectiva 2015, ou seja, um resumo de tudo o que aconteceu num ano difícil, muito difícil. 2015 teve uma política confusa, a economia desandou de vez e no nosso caso aqui no Espírito Santo ainda tivemos um desastre ambiental, o maior da nossa história. Por isso você vai ver, primeiro no ES News Especial de Natal, um resumo do primeiro semestre e depois no ES News Especial de Ano Novo, um resumo do que aconteceu no segundo semestre. 2015 começou com seca. Agora, no ES News Especial. 2015 começou com escassez, uma das maiores estiagens dos últimos anos. A Grande Vitória conviveu com o risco do desabastecimento de água. No período de chuvas, uma seca, a maior dos últimos 40 anos. Em Santa Leopoldina, o rio está quase 2 metros abaixo do normal. Em alguns trechos, formaram-se ilhas de areia. Santa Maria de Jetibá, cidade que se orgulha em fornecer chuchu para São Paulo, sofre com a falta d'água. Os legumes estão amarelados ou não crescem o suficiente e perdem o valor comercial. Esse agricultor reclama dos prejuízos. A base de R$30 mil semanalmente. Essa roda de gente sem fazer nada em plena luz do dia tem uma explicação. O desânimo tomou conta dos agricultores. Essa estiagem que está aí, tem mais de 45 dias que sem chuva. O rio está tudo seco, os poços tudo vazio. Então, o pessoal fica parado, fazer o quê? Esperar a chuva, né? Com a escassez de água até para o consumo humano, usar irrigação na lavoura está proibido, mas nem todo mundo respeita. Aqui onde eu estou passava um rio, que se estivesse no seu volume normal, eu estaria completamente embaixo d'água. A formação desses torrões mostra muito bem o quanto a seca vem castigando essa região. O que restou do rio é um pequeno curso d'água de aproximadamente 1 metro de largura por 1 palmo de profundidade. O Santa Maria abastece parte da região metropolitana da Grande Vitória, com quase 2 milhões de habitantes. Nesse trecho, está 4 metros abaixo do normal. Um verdadeiro castigo para o campo e para a cidade. O ano começou também com escassez de dinheiro. Posse do governador Paulo Artung. O otimismo deu lugar ao ceticismo. De um estado com as contas em dia e finanças equilibradas, o Espírito Santo passou a viver momentos de incertezas no campo da economia. A posse do governador Paulo Artung, do PMDB, aconteceu no meio da tarde. Primeiro, o governador foi empossado pela Assembleia Legislativa, onde exaltou a necessidade de harmonia entre os poderes e a democracia. Por volta das 5 da tarde, no Palácio Anchieta, sede do governo capixaba, Paulo Artung foi recebido pelo ex-governador Renato Casagrande, que foi derrotado por ele nas urnas. No discurso, Artung prometeu recuperar as finanças do Estado, criar um programa de ocupação social nas áreas mais violentas do Estado, dar prioridade para a educação em tempo integral e acabar com a superlotação em hospitais. Para conclamar os capixabas a formar uma rede colaborativa de confiança em nossas energias e potencialidades. Busco inspiração numa das mentes mais brilhantes do século XX, a pensadora Hannah Arendt. Para ela, a política representa, antes de tudo, a liberdade para transformar a vida, para recriar a existência, garantindo sempre as condições históricas para um novo início. Segundo a filósofa, diante dos desafios, não importando o seu grau de complexidade, os homens terão sempre a possibilidade de fazer o novo, de se reinventar pela ação política.
E é exatamente para a ação de um novo início nas terras capixabas que eu convido a todos de bem querer. Afinal, trabalhando juntos, a gente já deu provas de que podemos ir muito mais longe do que imaginamos. Na minha última experiência com mandato, a minha última experiência com mandato foi receber o Espírito Santo em 2003, num tempo extremamente desafiante. Em regime de mutirão, montando um bom time, uma boa equipe, estabelecendo um planejamento de curto, médio e longo prazo. Com metas bem definidas, conseguimos reorganizar a contraprestação de serviços públicos, retomar as obras e regularizar os pagamentos, primeiro dos nossos servidores públicos, mas também dos nossos fornecedores. Não posso terminar sem fazer uma expressão aqui. Viva o Espírito Santo! Muito obrigado. Comportamento explosivo, resultado trágico. Em janeiro, um homem tentou invadir o gabinete do prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda. O prefeito nem estava na prefeitura, mas ele tentou. O homem invade a prefeitura de Vila Velha dizendo que queria matar o prefeito Rodney Miranda e acaba morto. As imagens de circuito interno mostram o momento em que o rapaz entra na prefeitura. Ele quebra uma roleta e é acompanhado pelo vigilante. Mais tarde, aparece no terceiro andar do prédio, perto do gabinete do prefeito. Um pouco depois, já surge nas imagens agredindo o vigilante. Nesse momento, após um disparo de advertência, é atingido e cai morto. Diego Biasucci tinha 28 anos, 2 passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele teria entrado na prefeitura dizendo que iria pegar o chefe. O crime atraiu muitos curiosos e mobilizou as polícias civil e militar. Fevereiro trágico para ocupantes de um navio plataforma que atuava na costa capixaba. A explosão aconteceu por volta da 1 da tarde na Casa de Máquinas. Depois do incidente, as operações da plataforma foram interrompidas. A produção da unidade era de cerca de 2,2 milhões de metros cúbicos de gás natural e 350 metros cúbicos de óleo diariamente. Segundo nota da Petrobras, 3 trabalhadores morreram, 10 ficaram feridos e 6 estão desaparecidos. As vítimas foram levadas para hospitais da capital. A falta de informação preocupa parentes e amigos de trabalhadores. Estamos esperando, que eles falaram que estão conduzindo para cá, o pessoal que está chegando, e a gente está sem informação nenhuma, né? A ANP, Agência Nacional de Petróleo, informou hoje que vai encaminhar 2 equipes para acompanhar os levantamentos sobre as causas da explosão. Uma equipe vai para o Rio de Janeiro, para o escritório de crise da Petrobras. A outra equipe vai para a plataforma em alto mar. Já a Capitania dos Portos do Espírito Santo vai abrir inquérito para investigar o caso. Inquérito este que deve ficar pronto no prazo de 90 dias. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, lamentou a tragédia. Nós temos algumas informações preliminares, a diretora de abastecimento e gás já se deslocou até o local. Nós estamos esperando um relatório pormenorizado do ocorrido. Não temos, mas eu quero aqui, desde já, em nome do governo federal, prestar minhas condolências às vítimas, aos familiares das vítimas. Em nota, a BW Offshore, empresa dona do navio, confirmou que a unidade é operada pela empresa para a Petrobras. Na política, ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas assume o Bandes. Numa cerimônia concorrida com a presença do governador Paulo Artung, Luiz Paulo disse que o desenvolvimento é tarefa de todos no governo indistintamente. Agradeceu o apoio de todo o secretariado, inclusive daqueles que sempre estiveram em outros palanques. No final, foi muito aplaudido e recebeu cumprimentos e elogios. Luiz Paulo foi uma excelente escolha do governador Paulo Artung. Significa, a meu juízo, um acerto por parte do governador Paulo Artung em convocar para presidir o Bandes alguém que reúne as boas qualidades técnicas, a boa condição política, o conhecimento, a capacidade de animar e de dar de fato ao Bandes um papel estratégico
no processo de desenvolvimento de todo o Espírito Santo, através de portas e janelas de oportunidade. O Luiz Paulo é um quadro importante que, dentro da equipe do nosso governo, ajuda a compor e, ainda, além disso, trazer bom humor. O Banco de Desenvolvimento, administrado por Luiz Paulo e pelo Everaldo Colodete, vão conseguir realmente fazer um trabalho muito bom para o desenvolvimento do Espírito Santo, fazendo com que todo capixaba possa ter realmente o benefício desse processo de desenvolvimento. O desenvolvimento é um atributo de uma comunidade, de uma sociedade. O Bandes quer ser um banco da solução para os problemas e para o aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento do Estado. É um banco de soluções. Deputados assumem mandato e prometem muito trabalho. A Casa do Povo ficou cheia. Parentes, amigos, correligionários, assessores e eleitores. Muita gente compareceu à cerimônia de posse dos deputados estaduais. Entre os deputados, estreantes e experientes, todos eram pura alegria. Muita alegria, muita emoção a gente assumindo o terceiro mandato da Assembleia. O presidente Teodorico Ferraço vivia a expectativa de mais um mandato comandando o Legislativo. Apesar de ainda não ser reeleito, falava como quem já soubesse o resultado do dia seguinte. Tinha até palpite sobre o placar. Vão ser 30, mas na hora alguém pode se abster, pode não querer votar. É um dever democrático que nós respeitamos. Então eu diria a você que eu tenho mais de 20 votos. Ele já sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Na sessão da segunda-feira, apenas um deputado se absteve. Os demais confirmaram ferração na presidência da Assembleia. Ninguém apostaria contra ele, que foi candidato único. E março começa com protestos. Mais de 100 mil pessoas ocupam a Praça do Papa em Vitória. O povo capixaba coloriu de amarelo a Praça do Papa na região central de Vitória. Um público estimado em 120 mil pessoas num protesto sem nenhuma ocorrência policial. Com cartazes contra a corrupção e pelo impeachment da presidente Dilma, a manifestação teve muita música e bom humor. No meio do protesto, as pessoas cantaram o hino nacional. Mas a surpresa mesmo veio do outro lado da ponte. Cerca de 50 mil pessoas que organizaram uma manifestação na cidade de Vila Velha decidiram espontaneamente atravessar a ponte e aderir ao protesto que acontecia na capital Vitória. Moradores de Vila Velha representaram quase metade dos manifestantes contra o governo. Na volta, alguns ainda tinham energia para mais um grito de protesto. Abril, a temperatura sobe na Assembleia Legislativa e o tom de voz dos deputados também. E não é que o clima ficou quente mesmo na Assembleia Legislativa? Veja você, na hora que os nobres parlamentares iniciavam o debate sobre mudanças na fiscalização de trânsito, com o fim da apreensão de veículos com o IPVA atrasado, Enivaldo dos Anjos, um dos mais experientes políticos do Estado, e Teodorico Ferraço, que de novinho na política não tem nada, e não é que eles se estranharam para valer, Ferraço tentou tirar uma das comissões da relatoria do projeto. Enivaldo foi contra. Foi o estopim. A mesa não tem direito de submeter a votação coisas que não constam no regimento. Isso é um abuso de autoridade da mesa. Deputado, Vossa Excelência está muito equivocado. Não estou equivocado, Vossa Excelência submeter depois que decidiu. Discutir com a presidência, sim. Eu posso Vossa Excelência decide, mas está desrespeitando o regimento. Não estou desrespeitando, Vossa Excelência desrespeitou o regimento depois de decidir. Você está desrespeitando o regimento. Vossa Excelência recuou. O deputado não recuou coisa alguma, deputado. Vossa Excelência recuou. Vossa Excelência se coloca no seu lugar e na sua Vossa Excelência no seu. Vossa Excelência requereu uma questão de ordem. Os mandatos são iguais, aqui não tem mandato diferente do outro, não. Vossa Excelência não é superior a ninguém nessa casa. E nem Vossa Excelência, principalmente, depois de ter decidido. Mas eu já não me considero. Vossa Excelência se considera superior aos demais. Você está falando muito alto demais. Estou falando alto demais porque eu tenho autoridade para falar. No fim, a comissão foi mantida por votação e o bate-boca continuou. Não sei por que a assessoria da mesa aqui
atendendo o interesse pessoal do líder, foi mandar esse processo para lá. Agimos de forma impessoal e recorrendo à mesa indevidamente. Representante de empresa poluidora solta uma pérola na sessão que investiga o pó preto. Olha isso. A Assembleia Legislativa convocou, mas o presidente da Vale não apareceu na CPI do pó preto. A comissão de deputados investiga a poluição do ar na Grande Vitória e pretende ouvir representantes das empresas, órgãos ambientais, sindicatos e lideranças comunitárias. O presidente da Vale era esperado para a última quarta-feira, mas ele não compareceu. Alegando compromissos fora do Estado, agendados antes da convocação, ele mandou outros funcionários da empresa para responder às indagações. O presidente da CPI mandou convocar o presidente da Vale para o dia 23 e não ficou nada satisfeito com a ausência. O senhor Murilo Ferreira tinha uma agenda e mandou um representante, mas nós reconvocamos ele para o dia 23 de abril, às 14 horas, aqui na Assembleia. Agora, se ele não aparecer de novo, o que vai acontecer? Olha, ele será conduzido coercitivamente para a CPI. Durante a sessão foram apresentados os investimentos da empresa nos últimos anos, a partir de uma provocação do Ministério Público. Um dos diretores afirmou em seu depoimento que tem pesquisa que mostra que a Vale não é responsável pela poluição da Grande Vitória e seus funcionários nunca apresentam problemas pulmonares. Isso leva a crer que a população também não é afetada. Na hora da entrevista, ele fez uma afirmação surpreendente. Hoje a qualidade do ar da Grande Vitória é comparável com as melhores do mundo. Aquele gráfico que eu apresentei ali, vocês podem observar, vocês podem acessar lá o The Guardian, que é o site, vocês podem checar essas informações, está tudo lá explicado. Se pegar os dados do nosso relatório de qualidade do ar do EMA e jogarem dentro desse gráfico, vocês vão ver qual é o nível de qualidade do ar para aquele poluente PM10. Então nós estamos investindo, a região da Grande Vitória está investindo na busca de soluções de ferramentas de gestão e a nossa parte nós estamos fazendo. É preciso que todos façam suas partes. A fala do diretor provocou reações entre os deputados. Gilcinho Lopes, por exemplo, pôs dúvida na reputação da empresa que realizou a pesquisa. Por isso é que eu questionei a idoneidade das empresas contratadas por eles. Se uma empresa que é contratada pelo órgão fiscalizador, ela vai para uma empresa, trabalhar também para uma empresa que é fiscalizada, que é poluidora, tá certo? Então não tem idoneidade. Então nós vamos trabalhar em cima dos dados técnicos que nós temos. Eu fiz 15 requerimentos ao longo dos 4 anos do meu mandato passado e nós temos documentos suficientes para comprovar que eles são responsáveis pela essa poeira sedimentada, essa poeira dos nossos lares e a poeira dos nossos pulmões. Deputados aprovam um projeto Escola Viva que permite a implantação de escolas em tempo integral no Estado. Apesar de polêmico e dos protestos de grupos de estudantes e professores, o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação da Assembleia promoveu encontros com líderes estudantis e sindicalistas para ouvir e tentar modificar o projeto. Mas no final ficou tudo do jeito que o governo queria, apesar da chiadeira. O Espírito Santo é apontado como o estado dos carros de luxo. Esse médico já fez a escolha e deu sorte. Não precisou esperar para receber o carro que comprou. Ele pagou cerca de 150 mil por um carro que, dependendo da cor e de outros componentes, demora mais de 1 mês para ser entregue. Você entra numa fila para adquirir um carro desse? Sim, eu entraria numa fila para pegar um carro desse porque realmente é um desejo, é algo que eu já venho almejando há muito tempo. E a partir do momento que você definiu que é aquilo ali, eu particularmente entraria na fila caso necessário. Luciano é um dos poucos clientes especiais que não deixam de comprar por causa da crise. Aqui no Espírito Santo, a venda de carros de luxo está bem acima da média nacional. Na faixa acima de 100 mil reais, o crescimento foi de 36%, comparando com o primeiro semestre do ano passado, segundo o Sindicato das Concessionárias de Veículos aqui do Espírito Santo. Quando o valor passa de 250 mil reais, a procura por algumas marcas aumentou em até 70%. Esse carro, por exemplo, custa 725 mil reais e acaba de ser vendido. Os números vão na contramão das vendas de carros populares, que no mesmo período caiu
23% no estado. O mercado do Espírito Santo, até bem pouco tempo, nós não tínhamos estabelecimentos que distribuía e que prestava serviço a esse mercado. Então, o consumidor, o que ele tinha? Um produto desse, ele era um pouco temeroso, porque ele tinha ou que fazer manutenção fora no local especializado, ou ter que, às vezes, levar até para um mercado de grande centro como o Rio e São Paulo. Com o advento de todas as marcas estando estabelecidas na capital, trouxe a maior tranquilidade para ele de adquirir veículos dessa marca. Por isso, também é um segundo forte fator do crescimento dessa classe premium. E esse cliente nosso, ele se planeja mais. Então, não é um momento econômico que nós estamos vivendo agora que tira ele da sua estabilidade. O seu planejamento é um planejamento estratégico. Então, ele não vive o momento, ele planeja o tempo. Este empresário tem lojas em 2 segmentos, a popular, em crise, a de luxo, em crescimento. Ele atribui o desempenho ao poder de compra dos clientes. O cliente classe A, ele não tem dificuldade de crédito, né? Então, continua aprovando crédito, que os bancos fecharam o crédito todo, aumentou a taxa de juros, e o cliente emergente, que vinha crescendo, está com dificuldade em aprovação. E o cliente premium não tem essa dificuldade. Eu acho que é por isso que continua fluindo esse mercado de carro premium. Ministro Eliseu Padilha, da Aviação Civil, veio lançar pela 12ª vez a obra do aeroporto de Vitória. A ordem de serviço foi dada pelo ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha. Foram liberados cerca de 50 dos 530 milhões necessários para a conclusão da obra prevista para 2017. O dinheiro sairá do Fundo Nacional da Aviação. Durante o discurso, o ministro chegou a ser interrompido por um homem que acabou retirado do local. Ministro, o que vocês vão fazer para que essas buzinas, esses discursos e tudo isso que a gente viu e ouviu aqui hoje não se transforme num gesto bizarro, que não aconteça nada? Primeiro, quer me parecer que a gente não briga com os fatos. É só dar uma olhada que, pelo que me consta, tem máquinas trabalhando. E não vão mais parar. Eu sou um otimista. Eu, entre louvar o que no passado não foi positivo e tudo aquilo que a gente pode ver de grande positivo no futuro, eu fico com um futuro que eu acredito no Brasil e acredito na minha presidenta, que determinou que essa fosse a primeira obra a nós começar no orçamento de 2015. E é obra para começar e terminar. Não é obra para começar e parar. Nós tivemos problemas que não vem o caso discutir, mas esta é obra para começar e ser concluída. Essa é a 3ª retomada da obra nos últimos 12 anos. A última paralisação deixou essas crateras, onde o serviço de terraplanagem apenas começou. As autoridades soaram buzinas para marcar mais uma vez o início das atividades. No primeiro semestre, a Rede TV Espírito Santo recebeu dezenas de lideranças da economia e da política capixaba. São entrevistas exclusivas para conhecer detalhes dos projetos nos quais as lideranças estão envolvidas e um pouco da vida e da carreira profissional. No próximo programa, um segundo semestre para esquecer. Rompimento de uma barragem em Mariana causa o maior desastre ambiental da história, prejudica milhares de pessoas no Espírito Santo e joga lama na reputação de uma das maiores empresas do estado, a Samarco. Foi o fato mais marcante da segunda metade de 2015. Você vai ver no dia 1º de janeiro de 2016. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentino. Hora de escolher uma das opções de filmes em cartaz na telona do Cine System do Shopping Boulevard em Vila Velha. Alvin e os Esquilos, na estrada. Por uma série de mal-entendidos, Alvin, Simon e Theodore passam a acreditar que Dave vai pedir a mão da sua nova namorada em Nova York e abandoná-los.
Eles têm 3 dias para alcançá-lo e impedi-lo de fazer o pedido, salvando-os não só de perder Dave, mas possivelmente de ganhar um meio-irmão terrível. Você ouviu alguma coisa? Não. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Star Wars: O Despertar da Força. No 6º capítulo da série, após 30 anos, Luke volta a unir forças com a princesa Leia, Han Solo, vivido por Harrison Ford, Chewbacca e os robôs C-3PO e R2-D2 para uma nova aventura espacial na disputa pela força. Coração do Mar. Inverno de 1820, o navio baleeiro Essex é atacado por uma baleia gigante e feroz, deixando toda a tripulação desesperada para encontrar uma forma de escapar da morte. Bom filme, Feliz Natal e divirta-se!